Muito boa tarde. Um grande prazer estar aqui mais uma vez. Quero parabenizar Dayana, Marcelo, que fazem esse evento com tanto carinho e com tanta relevância para o nosso mercado. Então a gente vai ter um painel aqui para tratar de maturidade ESG. Nós fizemos uma pesquisa já há pouco mais de um mês. A gente vem fazendo a pesquisa tanto com os expositores aqui da IBS, como também com hotéis, para a gente entender o nível de maturidade ESG existente agora, né? Então o que eu vou mostrar aqui antes de chamar meus colegas aqui, eu vou mostrar rapidamente um retrato dessa pesquisa, do resultado dessa pesquisa. Então se puderem, por favor, colocar a apresentação. Está horrível. E eu ainda... Aliás, eu preciso também do passador, né? Tá. O passador está aqui. Verdinho. Ok com a minha apresentação? Pode... tá aqui. Ok, beleza. Muito bem. Eu quero falar, antes de mais nada, da evolução ESG. A gente teve um primeiro momento, um momento inicial de ESG, que, aliás, dá para voltar aqui. Nessa fase inicial, nós tivemos há mais ou menos uns 5 anos, embora ESG não seja algo tão novo, o termo foi criado em 2004, numa reunião da ONU, mas ele pegou mesmo tração há uns 5 anos aproximadamente, e ele acabou ganhando muita visibilidade, teve seu momento hype. E você viu então as empresas buscando entender os princípios ESG, buscando entender os critérios por trás dessas 3 letrinhas. E era mais uma atitude reativa às demandas. As empresas maiores cobravam, algum alinhamento ESG dos seus fornecedores, e esses fornecedores corriam para atender essa demanda. Algumas ações sociais isoladas, de benemerência, de doações, e uma curiosidade e atenção aos riscos de imagem. A pergunta nessa fase inicial era a seguinte: será que eu tenho mesmo que entrar nesse tal de ESG? Será que isso vai, se eu não entrar, isso é um risco de negócios, é um risco de imagem? Essa era a pergunta que se fazia nessa primeira etapa. Aí nós passamos para uma outra etapa que eu chamo de transição. Essas etapas, elas não estão necessariamente separadas, estanques. Elas estão acontecendo. Tem empresas que estão na fase inicial ainda, tem outras que estão nessa fase de transição. A fase de transição é quando você fala, bom, deixa eu entender como é que eu estou dentro de casa com relação a ESG. Então você faz um diagnóstico, um assessment, para identificar o seu nível de compliance às práticas ESG. Aí você começa a discutir internamente quais são as ações possíveis, quais são as ações cabíveis de melhoria. Começa a ter já umas ações pontuais de economia de água, de energia, ter um olhar, um foco para o uso desses recursos, E uma primeira visão de diversidade, equidade e inclusão. Começa a olhar para o seu pessoal e falar, puxa, será que eu preciso de mais mulheres aqui para equilibrar com o número de homens? Como é que eu estou com relação a pessoas pretas, LGBT e tudo mais? E então a gente chega na fase que eu chamo de ESG 2.0, que é quando ESG começa a se incorporar naturalmente na gestão estratégica das empresas. Não é mais uma ação que você traz de fora, ela já está impregnada na gestão das empresas. Começa a ter ações afirmativas, quando você vê o perfil Brasil e você começa a trabalhar internamente para ter um perfil de colaboradores semelhante ao perfil Brasil. Esse é o mundo ideal, Que você tenha número de mulheres equilibrado com o número de homens, que você tenha
aproximadamente 10,5% de pessoas pretas trabalhando na sua empresa, enfim, que você acompanhe o perfil Brasil. A identificação de impacto nos ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU em 2015. Então, as empresas no estágio mais maduro, tudo que ela faz, ela se pergunta qual o impacto daquela ação em alguma das 17 ODSs. A gestão, aí é uma gestão completa, profissional, feita por especialistas de água, energia, resíduos, de CO2, né, uma gestão mais abrangente disso tudo. Uma interação maior com os stakeholders, ou seja, com todos aqueles que você convive no dia a dia, clientes, fornecedores, associações, e você começa a trocar ideias para ver como é que você melhora a sua operação e a operação deles em relação a ESG. E começa a ter a adoção de métricas mais claras, KPIs, de OKRs, né? E também de busca por certificação. Eu sempre digo para os meus clientes que, num primeiro momento, a certificação pode ser deixada de lado. Mas conforme você vai amadurecendo a sua gestão ESG, é importante você partir para uma certificação. Muito bem, então, esses 3 estágios aqui, como eu disse, eles estão acontecendo simultaneamente. Algumas empresas estão ainda no estágio inicial, outras já estão numa fase de transição e outras estão nessa fase mais madura que nós temos aqui. Muito bem, então nós vamos perguntar, com o apoio da R1 e da EBS, nós realizamos uma pesquisa para identificar o nível de maturidade ESG. Fizemos isso com hotéis e com eventos. Para entender os eventos, a gente contou com os expositores aqui da Feira EBS. E de hotelaria com os parceiros da R1 e também com outros parceiros da SG4. Então, a primeira constatação que a gente tem é que a familiaridade com o tema ESG já é bastante satisfatória. De 0 a 5, notem que a maioria ficou entre 3, 4, 5, ou seja, um bom nível de familiaridade com o tema. Eu fiz essa mesma pergunta aqui, anos atrás, e poucas pessoas, quando eu perguntava, quem aqui está familiarizado com ESG? Poucas mãos se levantavam. Hoje a gente vê que já tem um entendimento mais maduro, que bom. Também, quando a gente pergunta como a sua empresa encara ESG, nós vemos aqui que o verde ali, né, mostra aqueles que encaram ESG como parte da estratégia. ESG não é algo mais bom de se ter, mas ela passa a ser parte da estratégia. Os hotéis estão mais maduros nesse sentido. Vocês notem que 2/3 dos hotéis responderam que encaram ESG de uma forma estratégica, mas também mais da metade dos eventos da mesma forma. Com relação a hotéis, eu me baseei num padrão da World Travel and Tourism Council, da WTTC, que ela estabelece 12 princípios básicos para você analisar a sua adesão a ESG. São 12 pontos divididos em 3 categorias, que são gerenciamento e eficiência, a parte ambiental e a parte social. Então, os hotéis, eu baseei a pesquisa nestas questões do Basics, da WTTC. E aí, a boa surpresa é que praticamente todos os hotéis pesquisados estão em compliance com o Basics, com esses 12 pontos. Tirando ali a parte de resíduos. Resíduos é uma pedra no sapato mesmo. Todo hotel ainda tem uma certa dificuldade de lidar com os resíduos
dar uma destinação correta, destinar para reciclagem e também para outros fins que não o lixão, o famigerado lixão que ninguém quer, né, o aterro sanitário. E também a parte de medição e de controle de CO2. Isso também está indo num estágio um pouco mais abaixo. 50% responderam que ainda não medem a sua emissão de CO2 e também não fazem nenhum tipo de compensação. E outros 2 pontos foram a embalagem plástica de água, que é terrível, é uma péssima, né? A água faz parte de eventos, né? Muito presente em hotelaria e eventos. E aquela maldita garrafinha plástica de água descartável, ela, embora seja reciclável, ninguém quer aquilo. Então ela vai acabar parando em lixão, vai parar em cursos d'água, vai virar microplástico, vai virar comida de peixe, que é um grande problema que nós estamos passando agora. Felizmente a EBS já usa embalagens de alumínio, que alumínio é o contrário. Praticamente 100% do alumínio no Brasil é reciclado. E também o uso de produtos de limpeza ecologicamente corretos. Isso ainda nem todos os hotéis estão aplicando isso, talvez até por questão de custo mesmo. Ainda é uma barreira de adoção. Mas, de qualquer maneira, todos eles tiveram mais de 8 itens entre 12, o que já é o padrão que a WTTC considera como um padrão de compliance com as melhores práticas. Eu queria comentar com vocês um estudo que eu fiz a customização para o Brasil. É um estudo da Greenville, junto com a World Travel and Tourism Council. Eu fiz essa customização, tradução e customização, que é um estudo muito legal para quem está em hotelaria. Ele envolve 20 mil hotéis em 50 países. É uma pesquisa bastante profunda de como os hotéis estão aplicando ESG no seu dia a dia. Então, essa pesquisa, eu também tomei ela por base para fazer perguntas na nossa pesquisa aqui. E são 9 temas que eles desenvolveram aqui. Sistema de gerenciamento, engajamento do time e também dos hóspedes, impacto social, poluição e biodiversidade, consumo responsável, gestão de resíduos, gestão de água, gestão de energia e ação climática. São esses 9 pontos que são pesquisados junto a esses 20 mil hotéis. Quem tiver interesse, no final da minha apresentação, eu vou deixar um QR Code para que vocês acessem esse estudo, tá bom? Muito bem, com relação a eventos, nós nos baseamos em alguns parâmetros, e o primeiro deles foram os compromissos da UBRAF. A UBRAF também se reuniu e estabeleceu 12 compromissos junto com seus associados em relação a ESG. Né? E também me baseei no compromisso assinado pelas principais instituições, entre elas a UBRAF também, que é a Carta de Princípios e Conduta do Segmento MICE. Eu me baseei nessas 2 referências aqui. Para que vocês saibam, os compromissos da UBRAF, eles estão aqui, né? São 12 também. E nós não temos tempo de analisar com muita atenção cada um deles, mas eu queria passar para vocês o retrato da pesquisa. Desses 12 itens, nós temos aqui 6 deles que estão em amarelo. E amarelo significa dizer que ainda falta alguma coisa para você chegar num bom padrão. E um deles está em vermelho, que ainda é bastante insuficiente, que é a questão de mensurar o CO2 e também compensar a pegada de gás carbônico. Mas, de uma maneira geral, já existe, a gente percebe uma adesão crescente do mercado com relação a esses princípios. E aí a gente também quis saber a percepção ESG atrelada a eventos. E aí a pergunta foi,
você sente que há maior preocupação com ESG, com quem organiza eventos? E aí você tem aqui a resposta de mais de 86% dos respondentes percebem que sim, há um aumento sensível de preocupação com relação a ESG. E finalmente nós perguntamos qual a importância da aplicação ESG para a sua empresa. A sua empresa, como é que ela encara a aplicação de ESG? Então nós vemos que 69% responderam que é bastante importante, que é fundamental. E o 31% dizendo que é desejável, mas não imprescindível. Ninguém acha que é sem importância. O mercado como um todo acha que é importante sim, mas ainda se divide com relação a ser uma condição sine qua non ou se é desejável, né, com relação ao mercado. Então esse é o resultado da pesquisa.